Starting recording. Ok, a iniciar a gravação e cá estamos nós, como podem ver, hoje com uma entrevista, podemos dizer, daquele lado completamente azul. Hoje o apoio, naturalmente, para esta nossa entrevista é por completo com a equipa, no caso da SGS Car, nos autos. Comigo está o Nuno Madeira, a quem desde já saudamos e damos as boas-vindas, Nuno. Gosto de ver com essas cores, uma cor que de facto realça bastante, neste caso, a tua ligação à Ford. Mas antes de falarmos do campeonato de Portugal Todo o Terreno, que é o principal objetivo desta nossa conversa, eu perguntava-te, Nuno, antes de mais, pergunto como é que tu estás fisicamente. Passaste um mau bocado, pregaste-nos um susto enorme a nós e, naturalmente, a todos aqueles que acompanhamos o desporto motorizado, mais o teu navegador, a quem desde já saúde, o Filipe Serra também. Como é que tu estás nesta altura? Estamos já em meados de outubro. Nuno. Vamos começar por aí e dar-te as boas-vindas também. Bem-vindo. Olá, Gonçalo. Muito boa noite para ti e para todos que estão a ver e a ouvir o teu programa. Basicamente, a recuperação tem duas fases. Uma tem a ver com a estrutura óssea, que os parafusos foram colocados e, portanto, na resistência da coluna. E aí está tudo ótimo. Fiz mais de 3 ressonâncias, vários taques e, portanto, antes de correr, tive o ok, estava tudo ok, estava tudo bem. A outra parte tem a ver com a parte muscular e nervosa e aí ainda tenho bastantes dores devido ao próprio artefacto, ou seja, aos parafusos e à placa que foi colocada, ser assimilada pelo corpo. Portanto, isso é uma coisa que normalmente demora 6 meses, a aceitação de órgãos estranhos ao corpo. O Filipe, nesse aspecto, está melhor do que eu. E eu tenho-me ressentido um bocado disso, porque penso que tenho aqui uma parte da estrutura que está a ferir um músculo, um nervo, não sei muito bem, que irradia a dor à volta. Mas, ou seja, o importante é que a estrutura está bem. Depois a parte da dor é uma coisa que temos que lidar com ela, portanto ela está aqui com muita fisioterapia e tudo mais, portanto ainda vais ter ginásio para reforçar então também já o teu cabedal, que é já forte, mas ainda ficas mais forte. Será que haver ainda agora um período de adaptação de ginásio? Será isso? Ou o ginásio é feito dentro da tua forma? Não, eu deveria estar a fazer ginásio e não consegui. Já fiz alguma parte de ginásio, aliás, o que me dizem que tem que reforçar o músculo à volta do parafuso para sobrepor-se ao nervo que lá está. Portanto, esse tem sido o esforço. Não tenho conseguido nas últimas semanas fazer porque tenho tido bastantes dores e, portanto, não estou em condições de fazer ginásio. Já o fiz, mas nas últimas semanas não tem sido fácil a dor e não consigo ter ânimo nem capacidade para fazer o exercício. Mas quero fazer aqui um agradecimento ao Filipe Cachopas, que tem uma fisioterapia e tem sido inestimável na força que me tem dado e na dedicação que tem feito. Ele acompanhou-me em Reguengos e na Baixa do Norte e eu sinto muito confortável com ele ao pé. E se eu conseguir fazer estas 2 provas, de alguma forma foi tipo um desafio que eu coloquei a mim próprio, ele também esteve sempre presente e foi ele que me deu sempre a força e o ânimo e o profissionalismo que me permitiu participar nessas 2 provas. E é esse parafuso que tu fazes a menção, que provoca também dores, é aquele parafuso que faz com que tu andes mais depressa, gradualmente vais andando mais depressa. Começar em Reguengos foi a tua primeira prova, agora na Baixa do Norte já mais depressa. É o tal parafuso que se roda mais um bocadinho e consegues dar mais gás, no teu caso, com a perna bem lá em baixo no acelerador. É sim, isto foi o primeiro acidente da minha vida. Eu tenho fama de ser maluco e doido e não sei o quê, mas foi o primeiro acidente que me doeu. E de facto a gente olha para as coisas de outra maneira. Mas sinto-me, ainda hoje estive a fazer um pequeno teste e sinto-me perfeitamente à vontade com o carro e naquilo que é a condição normal. Sinto que já tenho a confiança necessária. De facto, os buracos aqui ainda olho para eles ainda de uma forma um bocadinho apreensiva, ou seja, não consigo entrar numa zona de buracos como entrava anteriormente, porque tenho algum receio das pancadas, mas penso que isso será resolvido facilmente quando a dor deixar de existir. Portanto, é a dor que me trava e não o parafuso, não é o sentimento de dor. Muito bem. Nuno, a propósito desse teste de hoje, explica-nos aqui um bocadinho mais. Foi essencialmente para reforçar a tua capacidade também muscular a nível de suportar uma prova? O que é que procuraste? Procuraste também estar num outro tipo de forma em Porto Alegre, porque tenho certeza que nesta altura as tuas ambições é fazer um Porto Alegre já com um outro nível. Será isso? O que é que fizeste hoje, essencialmente? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o carro. O carro teve um problema, depois do acidente que nós tivemos, nós trocámos o pedal do acelerador. Em Reguengos, tivemos um problema de uma pinça do travão no primeiro dia e no segundo dia o carro começou a falhar e teve problemas. Teve 2 tipos de problema. Um que trabalhou 7 cilindros durante algum tempo e outro que eu coloco o pé do acelerador e não tem lá nada. Não há nada. E no Norte foi um sofrimento horrível porque isso repetiu-se centenas de vezes. Eu até estava a ver o meu vídeo on board, não dá para perceber bem
quando é que eu estou a tirar e a pôr o pé e quando é que é realmente o carro a falhar, mas em cada curva que eu metia ao pé não estava lá a potência, tinha que tirar, tinha que pôr, deixava estar um bocadinho de pé, metia pé com mais força e viemos a descobrir que o problema era o acelerador, tínhamos trocado porque eu parti o acelerador quando foi o acidente de Lolé e trocámos o acelerador novo e o acelerador novo tinha algum problema, que era uma peça que nós não pensávamos que isso iria acontecer, porque era nova e portanto essa peça nova vinha com algum defeito, não sabemos qual é que é, e trocámos o acelerador e já fizemos 100 e muitos quilómetros e eu quero acreditar que o problema era mesmo daí, portanto o que nós fizemos foi voltar a andar, depois de termos já feito 100 km, voltar a andar e tivemos a ver também a situação do carro falhar e voltámos a fazer 100 km sem nenhuma falha, em ritmo de corrida, portanto acredito que as coisas estejam bem, ou pelo menos quero acreditar, ou pelo menos tenho a certeza que estamos a fazer aquilo que é necessário. Falta-nos fazer o teste da Ribeira, ou seja, entrar numa Ribeira para não acontecer o que aconteceu ano passado em Porto Alegre, e vamos fazê-lo, infelizmente não tem chovido e portanto não encontramos nenhuma poça de água, uma ribeira grande, mas antes de ir para Porto Alegre vamos fazê-lo seguramente porque não vamos correr esse risco. E foi visível, porque também mostraste que o teu, como tu gostas de dizer, serra, o teu Filipe esteve a teu lado. Como é que foi essa dupla? Como é que vocês geriram as vossas emoções? Porque há sempre o lado humano também neste regresso de vocês os dois como dois juntos e como uma equipa só. Como é que foi teres o teu serra aí a teu lado? Não, nós somos duas pessoas muito racionais, nem falámos sobre isso, para ser sincero. Eu só tirei uma fotografia porque me lembrei que ele estava ali, mas o que eu sinto é que ele tem alguma vontade de regressar e de sentar no carro, que é bom. E já dá continuidade. Desculpa, tenho aqui alguns Nuno, não faz mal, não faz mal. Nuno, estávamos a dizer então, na altura que momentaneamente nos caiu aqui a ligação, mas estávamos a falar aqui do racional por trás da vossa ligação entre os dois, nesta altura dele estar a teu lado, também no teu fora, neste teste de hoje de mim. Explica-nos então o resto que estávamos e depois interrompido. Desculpa. Não, basicamente, eu e o Filipe são duas pessoas muito racionais, nunca falámos sobre isso. A única coisa que eu lhe perguntei era se ele estava tranquilo para entrar no carro, não estava hoje. Naturalmente entrou no carro, senti que ele tinha vontade também de estar dentro do carro, mas não falámos sequer sobre isso, é uma coisa natural. Demos uma volta e depois ele até conduziu um pouco o carro e as coisas estão-se a estabilizar. Mas é preciso que ele sinta vontade. Eu estou muito feliz de ter o José Janela comigo. Foi muito bom estas duas provas que fiz com ele e, portanto, isso não é um problema nesta altura. O Filipe tem que ter o tempo que ele precisar para ter vontade para voltar e o banco será dele quando ele tiver vontade e desejo que assim seja. Muito bem. Nuno, vamos falar desta tua temporada. Uma temporada até Lolé e agora, naturalmente, estas 3 últimas provas desta temporada. Como é que tu vês o teu início até Lolé e como é que estás a antever até o final desta mesma temporada? Sei que aqui tem que se distinguir um antes e um depois, não é? De Lolé. Sim, basicamente nós começámos bem em Beja. Tivemos um problema que andámos com o carro em 7 cilindros a maior parte da prova. Que tem sido um problema que nos tem atormentado. Acabámos em quinto, mas estávamos a perder muito tempo com falta de potência, portanto penso que poderíamos estar muito perto dos primeiros. A seguir foi o ACP, em que tivemos um problema do diferencial. Tivemos aquela quase virada durante o prólogo, assim ficamos 10º, uma coisa no género, portanto teríamos feito um prólogo muito forte e estávamos novamente a rodar na frente. A seguir penso que foi ao Oeste, e aí tivemos um acidente grande. Este ano tem sido os anos dos acidentes, também estávamos a lutar pelos primeiros lugares, penso que a 30 segundos do primeiro lugar, e normalmente ao Lolé estávamos a lutar pelos primeiros lugares. Antes nos temos perdido, é verdade que nos perdemos mais, onde toda a gente se perdemos mais do que os outros, mas o ritmo estava lá, e agora que nos veio Reguengos, e de facto Reguengos foi uma prova com muito buraco, e eu preciso ganhar alguma confiança, sobretudo nas zonas de buracos e de mau piso. Acabei no primeiro dia por desistir, no segundo dia fizemos quinto lugar. Nem estava à espera, sinceramente, fazer o quinto lugar, novamente com problemas do carro a falhar motor, e agora voltámos a ter o problema do carro a falhar. Portanto, eu penso que o nosso ritmo é para andar nos 4 da frente, mas não, é um se, não é? Portanto, as coisas têm-se verificado assim. A minha consciência está muito tranquila e da equipe também, que temos feito o possível para que as coisas corram bem. É preciso entendê-las e retificá-las, e nós vamos continuar na luta. Deixa-me só dizer e agradecer o apoio das muitas pessoas que me têm enviado mensagem e que realmente a mim me reconforta bastante, e não só pelo acidente, mas pela forma de nós estarmos nas corridas. Isso para mim tem um valor enorme e, portanto, acho que as pessoas apreciam a forma que nós estamos nas corridas, honesta, séria,
diferente e, portanto, se queres que me diga, os resultados para mim são importantes, obviamente, mas a minha consciência está tranquila e eu acho que as pessoas reconhecem em nós a capacidade de andar na frente e o dia chegará. Uhum. E como é que vai ser Porto Alegre? O que é que estás à espera? É verdade que não tem chovido, começou agora há poucos dias a pingar um pouco mais, pode ser, e prevê-se a semana toda a chover, faltar uma também para a prova de Porto Alegre. O que é que estás à espera para a edição deste ano de Porto Alegre? Espero que seja uma grande prova, como sempre é, e vai ser seguramente. Portanto, vamos ter já alguns carros que tenham mais e vai ser importante. Não faço muitas expectativas porque Porto Alegre também é uma prova com muitos buracos, não é? E eu não sinto ainda confiança neste tipo de situação. No Norte estava muito confiante porque era um piso muito liso, mas tenho a certeza que vou ganhando confiança com os quilómetros e não vai estar com certeza um plantel de grande qualidade. Para as pessoas terem ideia, as inscrições fecharam e não existem lugares para mais pilotos, que é uma coisa absolutamente extraordinária. É a maior prova do mundo. Nós vamos lá estar e não faço grandes prognósticos. A única coisa que eu digo é que vamos sempre dar o nosso máximo e os resultados são os outros virão. E aquele que virá, nós vamos aceitá-lo tranquilamente. Se ficarmos mais para trás, temos que melhorar e continuar a tentar fazer o melhor. Basicamente é isso. Do teu lado, está concluído, se neste caso concreto falarmos de 2023, a tua intervenção hoje aqui no 16 Válvulas como piloto. Eu depois tenho outras questões, mas já no âmbito da SGS Car e da Associação de Pilotos, mas eu ia te perguntar, 2023 vai ser mais uma tentativa de continuar a desenvolver esta tua Ford Ranger e mais alguma coisa? Nuno, há uma expectativa de internacionalização, se as coisas correrem bem, ir mais vezes lá para fora? Não, eu não corro lá fora porque não gosto das corridas lá fora. Posso fazer eventualmente Aragão, não tenho feito porque o carro tem estado em condições, mas outras provas não tenho o menor interesse, não me interessa. Não. Acho que as melhores provas são em Portugal, as mais rápidas. Eu gosto de andar depressa, gosto da navegação, mas essencialmente gosto de andar depressa. E como já disse várias vezes, mais depressa farei mais ralis do que irei correr lá fora. Portanto, a minha carreira seguirá seguramente mais pelo ralis. Aliás, já ponderei em comprar um Ford Fiesta F5, não sei se será este ano, se não, mas passará por aí, nunca por correr lá fora, porque não tenho interesse nenhum desses. Em 2023 não sei dizer ainda, portanto ainda está muito cedo, temos que reunir os apoios e ver o que é que virá acontecer em 2023, mas será, a minha opção primeira será fazer o campeonato de todo terreno e eventualmente algum rally no Ford Fiesta F5. E não há nada certo então em relação aos ralis. Tu agora que tens um navegador que vem da escola também dos ralis e portanto será mais fácil dar aqui continuidade num Ford também, é só mudar a camisola, não nas cores, não nos principais apoios, não é? Sim, sem dúvida, o Zé Janela gosta de ralis e se eu fizer ralis será com ele. Se ele quiser, se ele aceitar, já falámos sobre isso, obviamente, mas se ele aceitar, será com ele. Ele é muito profissional, gosta, tem tempo. O Filipe não gosta muito de treinar, nem ter paciência. O Zé gosta muito, faz de uma forma muito profissional, ensina-me bastante e para mim é uma honra muito grande ter uma pessoa como ele ao meu lado e aceitar o meu convite. Portanto, se eu fizer rally, será com o Zé Janela, seguramente. Muito bem. Vamos para a parte final então da nossa conversa. Como eu te disse, são dois temas apenas. Um primeiro, naturalmente, a estrutura onde estás envolvido, um dos responsáveis da SGS Car. Como é que tens visto a evolução da própria equipa, sempre com muitos, neste caso SSVs, a participarem nas provas, mas também com esta evolução do teu próprio irmão, Pedro Carvalho, que evolui bastante com este T3, esteve próximo dos primeiros lugares agora na Baja do Norte. Portanto, está aí à porta, se calhar, a primeira vitória geral também da parte da SGS Car e, naturalmente, do teu irmão com o T3. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o projeto dos Canamos é 99% do meu irmão Pedro Carvalho que o fez, e muito bem feito. Portanto, começa com um carro que é feito para as provas da Federação da FPM e depois é feito um upgrade para o T3. Nós hoje temos o melhor T3 do mundo, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, porque tem características das quais aí eu tenho uma porcentagem de intervenção e que considero que são fundamentais para o sucesso, mas ele, além de ter feito bem o carro, conduz-o muito bem e leva-o a pontos em que esteve muito perto de ganhar em Olé, e estou convencido que a vitória virá muito rapidamente. Vamos ter também o Helder Rodrigues, que é um piloto extraordinário e que eu acho que se adapta muito à condução de um T3, porque tem que ser uma condução muito limpa, e o Helder é daquelas pessoas que enerva a ver passar, porque parece que vai parado, mas vai rapidíssimo. E portanto eu acho que são uma dupla fortíssima para atacar a Andaluzia, não escolheria outra se tivesse que contratar, e portanto acho que vamos ter boas surpresas na próxima semana. E veste mais depressa, continuas a dizer nos rallies do que, por exemplo, no T3 ou no SSV, que é onde dizem que tu também tens aí um talentozinho especial, e eu tenho a prova disso, que já andei a teu lado, SSVs não.
nem T3. Não me dão prazer, não me dão o prazer que me dá um carro tradicional, porque não tem caixas de velocidades, algo que eu aprecio bastante, porque são muito leves e tornam-se muito fáceis de conduzir. A minha carrinha pesa 2000 kg e isso, aquilo que são as transferências de massas, e dá-me um prazer diferente. O motor V8 dá-me muito prazer. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que o T3 é o futuro do todo-terreno, e para quem quer começar é o melhor caminho. Inclusive vamos ter o Luís Caetano, que é um jovem que vem dos karts, que eu estou super feliz, que vai fazer agora Porto Alegre. Gosto muito de jovens, gostaria muito que ele quando ficasse na equipe e que a gente fizesse dele um piloto sénior, porque acho que é a categoria certa para começar. E, portanto, o que nós temos visto são pilotos que não conseguem resultados muito fortes em outros carros e que se montam no T3 e conseguem andar em posições mais da frente, além de que os carros têm uma resistência muito maior, porque são mais leves também, e conseguem acabar a maior parte das corridas. Nós tivemos 13 T3 na Baixa do Norte, espero que para o ano haja um 20, pelo menos por prova, e ao futuro do TT. Eu não me revejo muito, respeito, mas não me revejo muito nessa condição, nem estou muito virado para fazer uma prova nesses carros, mas pode acontecer, mas não, nesta altura não é um dos meus objetivos. Bem, vamos então para o último tema que eu te trago aqui também, aqui a pedir naturalmente os teus comentários. Tu és a cara visível, vamos dizer, embora haja mais pilotos ligados à direção, pilotos que assumem também, no caso concreto, outras posições diretivas dentro da Associação Nacional do Terreno, mas tu és a cara, e quando eu falo com alguém sobre a associação, todos me fazem menção do Nuno Madeira. A pergunta que eu te faço a ti, Nuno, como é que tu tens visto a evolução de um projeto que não tem muitos anos, tem um ano, vá que seja, como é que tu tens visto, e já vamos analisar depois aqui em detalhe alguns pormenores, mas como é que tu achas que a associação está? Porque vejo e percebo que cada vez tem mais força, cada vez tem mais união também entre os pilotos. Como é que tu vês a evolução da AMTT? Bom, para deixar claro, o presidente da associação é o João Ramos, só que ele nomeou uma dele, secretária dele. Ele diz que vai pegar umas mamas e o cabelo loiro, e portanto eu ando a trabalhar para ele, basicamente é isso. Um trabalho muito giro de grupo. Nós temos um grupo muito giro na direção, em que dividimos tarefas. Talvez eu apareça mais, mas o trabalho é conjunto, isso que fique bem claro. E existem posturas diferentes e pensamentos diferentes, e nós temos conseguido, no conjunto dos pensamentos, chegar a conclusões que agrada a todos. E penso que este tipo de fórum em que as pessoas pensam de forma diferente é muito positivo para haver mais tipo de avaliação para a mesma situação e depois chegar a boas conclusões. Portanto, o que eu posso dizer sobre a associação é que foi uma coisa que começou na brincadeira, ou de uma brincadeira, não uma brincadeira, e que hoje, por aquilo que fizemos e pela forma séria como tens feito, somos respeitados não só pelos nossos pares associados, como pela própria federação e pelos clubes. Portanto, era aquilo que nós precisávamos, e nós, desde o início que lançámos uma missão interna entre nós, direção, é pôr sempre os interesses da modalidade dos nossos próprios interesses, e acho que temos conseguido, e portanto tudo o que temos feito, não tenho dúvidas que o objetivo é sempre, mesmo que não seja conseguido, é sempre em prol da modalidade, e acho que a modalidade está melhor desde que nós estamos a intervir diretamente dela. Isso, francamente, a parte má é que tem-me tomado muito tempo, porque são muitas coisas, e de facto não começa a ser complicado para mim o tempo que eu despendo para a associação. E foi bom ouvires, por exemplo, neste caso, a própria Federação, através do seu presidente, mas naturalmente quem é responsável pelo terreno, aceitar e acatar o vosso pedido ou convite, como foi feito, segundo aquilo que foi explicado, de ter uma baixa no Norte, porque é dito especificamente, e foi aqui no 16 Válvulas que foi confirmado, a Associação pediu para ter esta prova do Norte e realizou-se a pedido da Associação. Percebes também esse vosso papel importante que está a ser ouvido por quem de direito? Bom, eu, como sou muito frontal, vou dizer tudo desde o início. Assim, em primeiro lugar, quer dizer que eu julguei a Federação antes de conhecer as pessoas e julgava a mal por aquilo que ouvia. Portanto, o Ninha Morim e o Paulo Magalhães são as pessoas que nós, e agora também o Pedro Couto, são as pessoas que mais perto falo. São três pessoas extraordinárias, à sua maneira, que estiveram sempre abertas a nos ouvir. Nós também aprendemos muito com eles, e aprendemos muitas dificuldades que é gerir este desporto com tantas provas durante o ano. Por exemplo, uma delas é os calendários. A gente reclama dos calendários, mas não tem noção da dificuldade que é conseguir ter calendários com provas internacionais, com tempo de fogo, com tempo de chuva, com os pássaros que vão não sei para onde e que não se pode passar. Portanto, isso foi a primeira vitória. E depois penso que nós fazemos uma equipe muito forte com o FPAC e com os clubes, e, portanto, foi uma decisão difícil, muito dura, em que o presidente tomou uma posição muito dura, e nós dissemos, confia em nós, que nós não vamos deixá-la ficar mal. Uma decisão muito dura, que teve a ver com uma prova que não estava garantida,
e havia a vontade de fazer a prova do Norte, e o mais fácil era não fazer nada. E nós encontramos, não é por ser o CAMI, ou seja, onde for, até porque eu relaciono bem com... Nós relacionamos bem com todos os clubes e agradecemos a todos os clubes o trabalho que tem sido feito, e falamos com todos, mas na altura não havia garantia da 7ª prova, e o CAMI foi o único que escreveu. Foi pedido pela Federação uma carta escrita a garantirem a prova, e houve um clube que não estava em condições de o fazer, e o CAMI apareceu a dar garantias por escrito de que o faria. E, portanto, nós achámos que depois de vários anos em que havia sempre uma prova que era cancelada e que não existia, que devíamos dar um voto de confiança ao CAMI, e foi isso que fizemos. E depois, por outro lado, eu sou do Sul, mas entendo que as pessoas do Norte merecem uma prova lá em cima, não só os pilotos. Eu acho que o mais importante é mesmo o público, que é um público super amante do desporto automóvel. Dizem, mas vão mais ao ralis, vão ao ralis não ter o TT. Eu tive a oportunidade de fazer uma prova de carro zero no Norte e senti um carinho enorme por parte do público, e tenho certeza que para o ano a prova do Norte vai ser um sucesso muito maior do que foi este. E, portanto, o que eu tenho a dizer é que nós tivemos a coragem de dar a cara, de mudar, de fazer diferente, como em muitas outras coisas. Pode correr mal, mas pode correr bem. Nós acreditamos que corre bem, e sobretudo que a gente não tem é que aceitar que as coisas vão ser sempre iguais, e temos que ter coragem de fazer diferente. E o que é que se pode esperar da associação em 2023? E terminamos por aqui. O que é que se pode saber, ou qual é a vossa ideia para o próximo ano? O que eu digo é que a maior parte das coisas, os passos estão praticamente todos dados. Houve coisas muito importantes que foram feitas, mas que não estão devidamente implementadas. Eu penso que o maior ponto para 2023 é, sem dúvida, pôr por escrito o regulamento corretamente, com algumas coisas que ainda não estão, são dúbias e podem levar a duas interpretações. E os grandes projetos que nós temos para o ano, este, sem dúvida, o maior projeto foi a entrada do Paulo Fiuza, que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário, não só na conferência do Roadbook. Eu senti um Roadbook agora no Norte como nunca tinha tido na minha vida, mas também com o apoio como diretor de corrida. E, portanto, para o ano que vem, nós temos uma proposta em cima da mesa que vamos juntar à Assembleia Geral, que é existirem 2 pontuações por corrida. Isto por 2 motivos básicos, e nós assentamos sempre as nossas decisões e as nossas escolhas pelo público, ou seja, se nós tivermos 2 corridas, vamos ter mais carros no segundo dia a competir novamente pela corrida, ou seja, se eu hoje acabar a corrida a 7 minutos do primeiro, amanhã as minhas possibilidades de ganhar a corrida são exatamente as mesmas, portanto, irei com um ritmo mais forte seguramente para chegar lá, e, portanto, vai haver mais carros, porque os carros podem ser reparados de um dia para o outro, e todos eles com vontade de competir. Por outro lado, que isto também é importante, é nós levarmos uma estrutura e podemos aproveitar os 2 dias para fazer pontuação e não vir embora passado o primeiro dia. Obviamente isto tem pontos negativos, questão em análise, vai ser votado em Assembleia Geral, este vai ser o ponto mais interessante. Eu, na minha opinião, não sei se é melhor ou se é pior, porque só vamos saber quando implementarmos, mas acho que o devemos fazer e experimentar e fazer diferente, porque olhando de fora parece que é o melhor caminho. A outra coisa, sem dúvida, é todo o trabalho que o Paulo Fiuza tem feito no trabalho da ANUM, nas ultrapassagens, no acompanhamento, dos atalhos, na situação também dos controles de velocidade, é escrevê-lo todo direitinho, implementá-lo e começarem as coisas a correr melhor. Portanto, eu penso que estão a correr cada vez melhor. Eu tive uma situação na prova do Norte, e não quero pessoalizar, mas nós na direção damos as nossas vivências para retificar aquilo que vai acontecer no futuro, não só as nossas, como falamos com os nossos colegas, mas eu tive 2 vezes 1 minuto parado por causa do Sentinel, que me estragou a minha classificação do segundo dia, porque tive que parar. E, portanto, uma das coisas que nós estamos a ponderar para o ano que vem é que quando as pessoas estiverem paradas no Sentinel, que esse tempo seja retirado. Portanto, porque isso levará as pessoas a parar facilmente, sabem que o tempo que estão parados será retirado, e será mais justo, porque ninguém tem que ficar 1 minuto parado à espera do piloto de trás. Mas há muitas mais coisas a fazer, mas digo que basicamente muita coisa foi feita nestes 2 anos, e portanto está no momento de escrevê-la bem e de aplicá-la, basicamente é isso. Alguma medida em específico para a segurança dos pilotos, porque vocês são os principais intervenientes, podemos dizer assim, numa prova, querem ter essa preocupação também, naturalmente aqui a vossa segurança acima de tudo, e também de quem está a vir a prova. Alguma ideia que queiram também implementar, que ainda não tinham conseguido nestes 2 anos de associação? A segurança estava mal comunicada. Eu penso que a segurança existe a um nível muito superior do que aquilo que nós pensamos. Aliás, no meu caso, o meu acidente é claramente uma situação dessas, em que chegou um helicóptero e o Clube Automóvel do Algarve teve espetacular no apoio que me deu. E, portanto, eu penso que há mais segurança, não é propagada, não é
não é divulgada como deveria ser. Depois, algumas coisas que têm que melhorar na segurança. O roadbook é uma delas. Nós temos muito mais segurança hoje com a revisão do roadbook, com a qualificação dos perigos. Eu penso que isso é o melhor que se pode fazer pela segurança. Hoje em dia existe uma coerência. Nós sabemos sempre o que é um perigo 2, um perigo 3. O Paulo Fiusa tem sido muito coerente nisso e eu sinto muita tranquilidade hoje em relação aos perigos, que é, penso, o nosso maior risco, e penso que a próxima coisa que vamos fazer em segurança é não apanhar tantos pilotos na estrada, eventualmente com um espaçamento maior de saída para a estrada entre os pilotos. Um minuto é muito pouco, sobretudo para os pilotos que saem depois dos 10 primeiros, é muito pouco, e portanto, mesmo sem estarem a apanhar o piloto da frente, já podem estar a apanhar pó, e isso cria situações de perigo, não é? Andar no pó. Portanto, o que nós entendemos no futuro é que temos que ter eventualmente mais espaço entre os pilotos, e as organizações têm que arranjar soluções para isso, porque a segurança tem que estar em primeiro lugar. Muito bem. Nuno, vamos então terminar. Deixo do teu lado o microfone para fazeres convites para os teus co-drives. Sei que vais fazê-los e já está a ser divulgado de alguém que vai poder estar a teu lado. Fica do teu lado essa possibilidade? Queres convidar? Queres explicar como é que as pessoas podem estar ao teu lado? Prefiro fazer sobre o evento que vai acontecer da APTT. O meu já o faço há 8 anos e tenho um sucesso garantido nisso. Portanto, preferia falar do que vamos fazer. Em primeiro lugar, deixar claro que todos os pilotos foram convidados a participar. Os 10 que foram aqueles que se mostraram disponíveis. Portanto, T8, T2, T3, todos os pilotos, todos os associados, peço desculpa, foram convidados a participar e, portanto, foram estes que aceitaram. Depois acho que vai ser um momento único com 3 campeões nacionais, o João Ramos, o João Ferreira, o Tiago Reis, alguns de classe, como é o caso do João Dias. Portanto, acho que vai ser um momento único, num local que vai ficar junto à zona da Ribeira de Fronteira. Portanto, todas as pessoas que vão estar na zona da Ribeira podem presenciar isso. Eu tive este fim de semana a ver o local, é espetacular. Acho que vai ser um momento único de convívio com as pessoas e eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu muitas vezes ouço dizer que nós fazemos as provas para os pilotos, mas eu acho que nós temos de deixar de fazer provas para pilotos e começar a fazer provas para o público. E, portanto, é isto que falta à nossa modalidade, é conseguir trazer o público mais próximo. Eu penso que vamos conseguir trazer muita gente, não só para fazer o co-drive, e pela experiência que eu tenho dos co-drives, será um momento único para essas pessoas. E, por outro lado, será também um espetáculo para todos aqueles que vão estar ao pé. Portanto, penso que são eventos desses que nos fazem crescer a modalidade. É uma ideia da APTT suportada pela FPAC e, portanto, o que eu digo é que participem todos e todos aqueles que vão estar em fronteira no sábado vão para o pé de nós e vamos fazer a festa de todo terreno. Porque realmente inscrições no Facebook, na página da associação, ou como é que se chega lá para as pessoas que estão em casa a ver? Não, portanto, o passatempo de estar nas páginas da associação, que nós queremos divulgar essencialmente, que é o Campeonato Português de Todo Terreno, quer no Instagram, quer no Facebook. Portanto, estão a sair lá concursos, as pessoas estão a candidatar e de lá vão sair os 40 participantes que vão ganhar um co-drive que não sabem com quem será. Okay? Chegando lá, eles vão meter a mão dentro de uma jarra, exatamente, tapada, vão tirar um número e vão escolher sem saberem com quem é que vão dar. Portanto, vai ser um momento engraçado que eu acho que vai ser repetido durante muitos anos. E, portanto, basicamente, é isso que vai ser. E depois vai ser desfrutar, ver a cara das pessoas e dar momentos únicos, que eu acho que é um privilégio para nós, podemos dar momentos únicos às pessoas. Muito bem. Nuno Madeira, da minha parte está completo. Foi bom ter de volta aqui no 16 Válvulas. Acho que tocámos em todos os temas, não havia assim mesmo mais nada que eu me lembro. A única coisa aqui que talvez que falta aqui enaltecer é aquele troféu fantástico que eu já vi que te mostraram da tua aventura na Baja do ACP, portanto, no caso concreto ali na zona de Grândola também. Está espetacular aquele trabalho, fica esse enaltecer. Pode ser um bom prémio para quereres dar a alguém que mereça, de facto, aqui nos co-drives que temos, daqueles que são organizados por ti, mas é fantástico aquilo que já mostraste e temos que dar aqui os parabéns para quem o fez. Da minha parte, Nuno, desejar um excelente Porto Alegre também, uma excelente continuação de trabalho e em 2023 vou querer-te aqui a anunciar tudo aquilo que haja para anunciar sobre os teus projetos competitivos neste ano, seja todo o terreno ou seja rallies também. Sim, aquele prémio não dou a ninguém porque fui eu que recebi. Depois podes pedir umas réplicas e depois para alguns especiais. Com muito carinho, aliás, é isso que eu quero agradecer, é o carinho muito grande que tenho recebido. Eu sou um piloto sem vitórias do todo terreno, que não sou ninguém, não tenho nenhum palmarés e tenho recebido um carinho enorme das pessoas que me fazem acreditar que as vitórias não são tudo. E, portanto, este foi um dos presentes, mas tenho recebido muitos, pessoas na estrada, com tarjas, roupa, tenho recebido um imenso carinho das pessoas
que a mim me enche o coração e que me satisfaz plenamente. Portanto, muito obrigado a todos e vamos continuar juntos. É isso que eu vos digo. Boa continuação, Nuno, também de boas melhoras, boa recuperação para termos aí um 2023 em grande forma. Um grande abraço, Nuno, obrigado e muitas felicidades. Uma boa tarde. Boa noite para todos. Obrigado.